Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje ela é focada na integração do sistema fotovoltaico com as instalações elétricas e com o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Eu vou mostrar essa integração e as deficiências que nós encontramos nas instalações do sistema fotovoltaico em função da não integração com os sistemas. Veja bem, para que uma instalação elétrica esteja seguro, tem que seguir a NBR 5410. E deve existir a integração, sempre que existir um sistema fotovoltaico. Integração A5410 e A5419. Eu vou mostrar essa integração e as falhas que nós encontramos nos sistemas fotovoltaicos. Olá pessoal, eu quero nessa aula aqui falar um pouco de um assunto muito importante que é a integração dos sistemas fotovoltaicos a instalações elétricas, né? E aí a gente está falando do aterramento, do SPDA, e aqui eu coloquei ausência. O que eu quero colocar para vocês? É importante que sempre exista uma integração do sistema fotovoltaico às minhas instalações elétricas, ao meu SPDA. Ou seja, exista uma integração, cada ambiente desse tratando a sua norma. No entanto, vai existir uma convergência desses sistemas. E eu vou falar aqui nessa aula os pontos de integração e as ausências que nós encontramos, muitas das vezes, nas instalações elétricas do sistema fotovoltaico. Por que nós encontramos muitos problemas nos sistemas fotovoltaicos, principalmente em suas instalações? Devido à inexistência ou devido à ausência de uma mão de obra qualificada para executar aquelas instalações. Ou seja, as instalações devem ser executadas por engenheiros eletricistas que tenham conhecimento das normas técnicas, a 5410, a 5419, né? E assim sucessivamente as normas necessárias. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica. Então vamos focar aqui na parte contínua, né? Toda essa setinha apontando para cá é a parte contínua do meu sistema fotovoltaico. Esse sistema fotovoltaico, muitas das vezes, a gente chega nas instalações e não observa a instalação, por exemplo, do dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Veja que aqui na entrada do inversor, essa letrinha J representa um dispositivo de proteção contra surtos para corrente contínua, né? E do outro lado aqui é o lado de corrente alternada. Nós temos essa letrinha K que representa um dispositivo de proteção para surtos, que às vezes também em muitas instalações a gente não tem encontrado. Isso deve existir nas instalações elétricas. Outro ponto de integração está nesse barramento aqui. Eu tenho um barramento de equipotencialização. Então veja bem, pessoal, essa é uma integração dos aterramentos, ou seja, os aterramentos são seguidos pela NBR 5410 de 2004. É uma norma de instalações elétricas de baixa tensão que vai definir como que deve ser feito o aterramento, assim como a NBR 5419, que é uma norma que fala sobre a proteção contra descargas atmosféricas e também aterramento. Já a norma 16690 é uma norma de instalações elétricas dos arranjos fotovoltaicos. Então, essas três normas, elas estão ali integradas.
Então, quando a gente olha para esse sistema fotovoltaico, eu tenho aqui os módulos fotovoltaicos, né? Aqui que é o gerador fotovoltaico, e eu vou ter que ter na minha instalação um barramento de equipotencialização, um barramento de terra, né? Esse barramento de equipotencialização, A1 aqui, ele faz a conexão da estrutura metálica desse sistema, por exemplo, a moldura dos módulos, o suporte do gerador fotovoltaico junto à equipotencialização. E no outro ponto aqui, A2 é a conexão da carcaça metálica do inversor, tá aqui, ó, o inversor ligado ao terra, né, ligado à minha equipotencialização, tá ligado a essa barra de equipotencialização. E tem aqui uma conexão que existe do sistema fotovoltaico, que eu chamei aqui de AF, isso é um aterramento funcional. Então, onde está a integração? Veja que o barramento de equipotencialização do lado de corrente contínua, ele deve ser conectado ao barramento de terra da edificação. E nesse barramento de terra da edificação, eu tenho conectado a esse barramento de terra o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Onde A3 aqui são todas as conexões da carcaça metálica das cargas em corrente alternada. Então, existe uma grande integração que muitas das vezes, por falta de conhecimento, né? Ou seja, falta de profissional qualificado, que é um engenheiro eletricista para fazer as instalações do sistema fotovoltaico, esse barramento de equipotencialização, às vezes ele existe, mas ele não está integrado ao barramento de terra da edificação. Então, essa é uma inconsistência, na verdade, que a gente encontra nas instalações. Mas isso é por quê, professor? Muitas das vezes, falta de conhecimento daquela pessoa que está fazendo a instalação, falta de conhecimento da 5410, da 5419 e da 16690, que trata das instalações de arranjos fotovoltaicos. Então, quando nós falamos de barramento de equipotencialização, nós temos um barramento aqui que eu estou passando o laser, esse é o barramento de equipotencialização, onde as conexões das estruturas das placas, olha, as conexões aqui são ligadas a esse barramento, né? O meu inversor, né? A carcaça metálica desse inversor também é jogada, ou, na verdade, jogada não, ela é conectada a esse barramento de equipotencialização, e esse barramento de equipotencialização é conectado no barramento de terra. O que às vezes também observamos nas instalações às vezes não tem naquela instalação o barramento de terra. E aí as instalações do sistema fotovoltaico ficam sem aterramento. Aí às vezes a pessoa pega esse barramento de equipotencialização e liga no neutro, né? Sendo que o neutro só é o aterramento lá na concessionária. Um exemplo. Então, gente, essa integração ela é formada pelas 3 normas. A 5410 está cansada aqui no canal da Universidade da Elétrica mostrar para vocês o que ela traz. Eu tenho que instalar, olha aqui nessa linha aqui, o DPS, Dispositivo de Proteção contra Surto, na saída do inversor, já em corrente alternada, né? Isso é um ponto que às vezes a gente não encontra. Então, essa integração é muito importante. Só que mais importante ainda, que vocês vão observar, é que muitas das instalações de sistema fotovoltaico não são instalações profissionais. São feitas por profissionais que desconhecem dimensionamento, desconhecem as normas. E aqui eu tento mostrar para vocês que realmente
Existe uma integração. Então, se a pessoa não conhece de instalações elétricas, não conhece qual tipo de aterramento está utilizando, que aqui no canal da Universidade da Elétrica a gente tem muito assunto de aterramento. Se a pessoa desconhece, não sabe o que é um aterramento, acha que um aterramento é só pegar uma hastezinha e cravar no solo, não é bem assim. Por isso que hoje a gente tem muitas instalações de sistemas fotovoltaicos fora de norma e não integradas, né? Então isso é muito importante que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Esse AF, que é o aterramento funcional, é o aterramento que a equipotencialização aqui nessa barra que vai permitir o funcionamento do sistema. Do outro lado aqui, nós temos a corrente alternada. Um dos pontos que nós observamos, vou mostrar no slide seguinte, é que a conexão do inversor até o meu medidor de energia, ela é feita, obviamente, através aqui de um disjuntor. Muitas das vezes, principalmente em instalações elétricas fotovoltaicas, a gente encontra esse cabo ligado direto no medidor, tá? Ligado diretamente no medidor. Isso não está correto. Isso não está seguindo quem? A NBR 5410. Aqui, ó, desse lado, nós temos a NBR 5410, nós temos a 5419, integrando o sistema fotovoltaico através da NBR 16690. Bom, outro ponto, pessoal, que eu canso de fazer inspeção e não existe a integração. A pessoa instala um sistema fotovoltaico na cobertura, como vocês estão vendo nessa primeira figura e na segunda. O sistema de SPDA dele está passando aqui por fora, por exemplo, e não dá cobertura a essas placas aqui no meu exemplo que estão inclinadas. Aqui sim, na figura, eu estou mostrando que eu tenho que proteger o sistema fotovoltaico, né? Esse sistema fotovoltaico deve estar integrado a quem? Ao meu SPDA. Ele deve estar protegendo as placas fotovoltaicas. Aí sim, a NBR 5419 define os critérios para você fazer um projeto de SPDA que atenda ao seu sistema fotovoltaico, se necessário. Então, olha, se as placas estiverem acima do nível de proteção, acima da linha de proteção do seu SPDA, é necessário reconfigurar o seu SPDA, dando cobertura nas placas fotovoltaicas, como vocês estão vendo aqui. Aí sim, fazendo isso, eu vou integrar. Uma das ausências que a gente vê e erros nas instalações do sistema fotovoltaico, por falta de profissionais qualificados, ou até mesmo profissionais que são ali capacitados, têm a capacidade ali para fazer as instalações, pecam na hora de colocar as placas na cobertura e não verificar que o SPDA não está dando cobertura para aquele sistema que ele está instalando. Aí o que ele tem que fazer? Nesse caso, ele tem que fazer uma instalação de SPDA à parte, integrado ao SPDA atual. Bom, falando em tudo nessa integração, a gente traz alguns problemas práticos para vocês, eu pessoalmente trago para vocês. Eu mostrei numa aula passada o dimensionamento de cabos, né? E nas instalações fotovoltaicas eu já encontrei cabeamento inadequado, né, em corrente contínua. Então o cara usou um cabeamento inadequado, ele não usou um cabeamento solar, que a gente chama, que eu mostrei para vocês. Então isso é um erro das instalações elétricas. Qual a norma? 16690. Então a pessoa desconhece a norma 16690, que mostra o dimensionamento e a norma também de cabos de corrente contínua. Dimensionamento incorreto de cabos,
também é um ponto que a gente encontra. A falta de instalação de DPS, tanto em contínuo quanto em alternado, sem SPDA protegendo o sistema fotovoltaico, eu falei, isso a gente encontra, então isso é uma falta de integração, né? Então, falta de integração são esses itens em amarelo que eu estou colocando para vocês. Saída do inversor não conectada ao disjuntor, e sim ligada direta ao medidor. Isso não pode, né? Nas instalações residenciais, muita gente vê isso, né? Sai do inversor, já liga direto lá no medidor, sem passar por um disjuntor. Outro ponto, pessoal, que numa aula mais à frente dessa, eu vou mostrar para vocês que as pessoas acham que o disjuntor de corrente alternada, ele pode ser utilizado para corrente contínua. Então, um dos problemas que a gente encontra é o uso de disjuntores de corrente alternada para corrente contínua. Isso é um erro. E o outro ponto que eu falei é a falta de aterramento e equipotencialização. Isso tudo é devido a quê? Ao não conhecimento das normas, profissionais não qualificados e não capacitados, né? E isso gera todos esses problemas. Quando eu falei aqui para vocês, falta de uso de cabeamento inadequado, o cabo que é usado aqui em corrente contínua é um cabo solar, 1.8 kV, né? É um cabo trabalha 90 graus a temperatura. Já o cabo que é utilizado em corrente alternada, é um cabo, pode ser um cabo EPR, geralmente EPR aqui, né, que é um cabo diferente do cabo para corrente contínua. E aí vem erro no dimensionamento, né, desses cabos aqui, né, em corrente contínua, ausência de SPDA, às vezes a edificação, pessoal, tem um SPDA, mas é uma gaiola de Faraday, mas a elevação da placa fica acima do terminal aéreo ou acima da gaiola. E aí você tem que fazer uma adequação para integrar esse sistema seu ao SPDA. Falta de aterramento. Às vezes a edificação ou aquele local que você vai instalar o sistema fotovoltaico não tem aterramento. Aí você usa o aterramento neutro. Aquele aterramento neutro não é aterramento de proteção, é apenas um aterramento funcional. Então, pessoal, eu quis trazer essas informações para vocês, porque isso tudo são instalações elétricas. Quem conhece bem as normas de instalações elétricas, a NBR 5410, a NBR 5419, e conhece também a NBR 16690, é um profissional completo, né? Ele vai seguir as instalações elétricas de tal forma, fotovoltaica e corrente alternada, de forma que exista uma integração, permita um funcionamento adequado, garantindo a segurança das pessoas, dos animais, garantindo o funcionamento do sistema fotovoltaico, né? E garantindo que o sistema fotovoltaico opere de forma correta e com as proteções necessárias. Então, pessoal, fiquem sempre ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula da integração e os problemas de integração entre o sistema fotovoltaico e as instalações elétricas.